E aí pessoal, tudo jóia com vocês? Então vamos dar início a mais uma aula de inglês aqui. E hoje nós vamos comentar algumas estruturas da língua inglesa conhecidas como W-Weight questions or W-Weight question words, certo? São palavras que nos ajudam aí a questionar, a elaborar perguntas, a formular questões na língua inglesa e geralmente nos ajudam aí a nos localizar, a saber quem foi que cometeu tal coisa, quem foi que participou de determinada ação, onde que tal ação ocorreu, certo? O que de fato aconteceu, por que isso veio a acontecer, como isso veio a acontecer e por aí vai. São perguntas muito utilizadas no jornalismo, nas notícias, certo? Porque geralmente a gente está lendo uma notícia e no primeiro parágrafo ali a gente já consegue ter noção do que aconteceu, quem estava envolvido, onde, quando, por quê, né? A estrutura de texto do texto jornalístico geralmente oferece todas essas informações no primeiro parágrafo, porque tem esse objetivo, né? A notícia tem esse objetivo de ser algo rápido e objetivo, certo? Então hoje a gente vai ver um pouquinho aqui das W-Weight questions. Eu havia passado esse artigo aqui para vocês realizarem a leitura e agora eu vou realizar uma leitura comentada aqui com vocês para fixar um pouco mais do nosso aprendizado, certo? Então vamos lá. Fazer perguntas faz parte do nosso dia a dia. Perguntamos para pedir informações, tirar dúvidas, conhecer melhor as pessoas, simplesmente satisfazer a nossa curiosidade. Em inglês, existem basicamente dois tipos de perguntas. As yes or no questions, que são perguntas diretas, a gente responde com sim ou não. And as open questions que exigem um pouco mais, né? Na hora de responder, a gente não pode simplesmente responder com sim ou não, certo? Então, para saber formular as open questions em inglês, é essencial conhecer as W-Weight question words. Sabe quais são elas e o que significam? Agora nós vamos ver aqui. Então, nós temos aqui as principais W-Weight questions da língua inglesa. What, que significa o que ou qual. When, que significa quando. Where, que significa onde. Why, por quê. Which, qual. Who or whom, que significa quem. Whose, que significa de quem. E how, que significa como. Certo? Você deve ter percebido que todas essas palavrinhas acima, exceto a última, começam com WH, com WH, exceto essa última. Por isso elas são conhecidas como W-Weight questions, certo? Então vamos analisar uma a uma. What? Esse talvez seja o W-Weight question word mais usado de todos e pode ter dois significados, o que e qual. Então já vamos avançar aqui na nossa outra tela. Vamos escrever aqui o primeiro W-Weight question. What significa o que ou qual, certo? Vamos ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar uma corzinha para dar uma diferenciada. What significa o que ou qual. Retornando ao nosso artigo. Então eu posso elaborar perguntas como What is this? What is this? Né? O que é isto? Ou What are you doing today? What are you doing today? O que você irá fazer hoje? Então percebe o que e o que eu estou usando a palavrinha what. What time is it? What time is it? Para perguntar que horas são. What kind of movie do you like? Que tipo de filme você gosta? Um pouquinho para baixo. What is your name? What is your name? Qual é o seu nome? Aqui já trocou o uso, passou para significar qual. What is your favorite color? Qual a sua cor favorita? Avançando um pouquinho, repare que o which também significa qual, mas é usado somente quando há quando há poucas opções de resposta. Já o what é usado quando se há muitas ou infinitas respostas possíveis. A gente vai entender um pouquinho melhor logo a seguir, mas já vamos deixar anotado lá, aqui no nosso quadro, que então o termo which
sorry, which significa também, né? Também significa qual, certo? Qual, which, qual. Porém, tem uma diferença na hora de usar which, e agora a gente já vai explicar qual seria essa diferença. Mas só vamos deixar anotado aqui no nosso quadro what, qual, which, qual também. Vamos lá? Podemos também usar o what em frases afirmativas e negativas, nas quais ele tem os mesmos significados, né? I want to know what happened to my sister. Então, quero saber o que aconteceu com minha irmã. Percebam que aqui já não é mais uma pergunta, é uma frase afirmativa, porém, o what pode ser usado e continua significando o quê? Mais uma, you can't even imagine what they have done. Você nem imagina o que eles fizeram. E por aí vai, temos outros exemplos. Certo? Eu acho que ele vai, pelo que eu me lembro, explorar um pouco mais do which, senão depois eu explico aqui para vocês. Deixa eu só retornar aqui. Eu explico depois o que é ou como que se usa which. Seguindo aqui então, nós temos a W8 question when. When tem apenas um significado em frases interrogativas, que é quando. Assim como no português, você pode usar when para perguntar tanto sobre eventos do passado quanto do futuro. Veja algumas perguntas com essa palavra. Então, nós temos que when significa quando. Então, eu quero perguntar alguma data específica, né? Eu uso aqui a nossa W8 question, when. Quando? When did you get married? Quando vocês se casaram? When was the last time you traveled? Quando foi a última vez que você viajou? When will you be back? Quando você vai voltar? When are you going home? Quando nós iremos para casa? When também pode ser usado em frases afirmativas, significando quando ou em que. Aqui já altera um pouquinho, não vamos entrar no detalhe, mas novamente, when pode ser usado também em frases afirmativas. When he saw me, he waved. Quando ele me viu, ele acenou. When it stops raining, I'll show you the garden. Quando parar de chover, eu irei te mostrar o jardim, e assim sucessivamente. Certo? Bom, quanto ao nosso W8 question where, certo? Em frases interrogativas, where significa onde. Como você pode ver nas perguntas abaixo, ou seja, onde nós utilizamos para nos localizar no espaço. Então perceba que o when nos localiza no tempo, enquanto where nos localiza no espaço, ou seja, onde tal coisa aconteceu. Até agora nós vimos então what, que significa o que ou qual, which, que significa qual, when, que significa quando, e where, que significa onde. Vamos ver alguns exemplos. Where are they going? Onde eles estão indo? Where would you like to sit? Onde você gostaria de se sentar? Where did you meet him? Onde você o conheceu? Percebe? Sempre no início da frase, né? Quando a gente vai fazer a pergunta, no início da frase a gente usa W8 question, no mais o complemento. Where have you been? Onde você esteve? Também é possível utilizar where aqui em frases afirmativas, que além de significar onde, ele pode significar em que. Também não vamos entrar em detalhes, porque a minha intenção é mostrar para vocês essas estruturas, esses termos utilizados na elaboração de perguntas, tá bem? Mas vamos lá, só alguns exemplos. I wonder where she lives. Eu me pergunto onde ela mora. I don't know where Jack is taking me for our anniversary. Eu não sei onde Jack me levará. Taking me, I'm sorry. Okay? I don't know where Jack is taking me for our anniversary. Eu não sei onde Jack me levará para o nosso aniversário e assim por diante. Vamos então. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, comentar ali o exemplo do which. Eu acho que eu tenho outro artigo aberto. Deixa eu ver se eu consigo encontrar
Às vezes o PC não ajuda. No problem. Vamos retornar aqui no which, que ficou para trás, né? Que significa qual. Nesse caso, a gente falou que qual, what, ele tem uma abertura maior, né? Ou infinitas possibilidades de resposta. Já no which, nós temos uma possibilidade limitada de resposta. Como assim? Se eu pergunto... Deixa eu descer aqui. What color do you prefer? Então, se eu pergunto, what color do you prefer? Você pode me responder, I prefer blue, I prefer yellow, I prefer red, I prefer black, and so on. Ou seja, várias respostas podem ser dadas. Então, what me dá a possibilidade aí, ou N possibilidades de resposta. Já quando eu falo de which, certo? Which, eu pergunto assim, which color do you prefer? 2 pontos. Red or blue? Nesse caso, eu limitei a quantidade de respostas para apenas 2. Red or blue? Qual cor, né? Qual a sua cor preferida? Ou qual cor você prefere? Vermelho ou azul? Nesse caso, eu uso o termo which, certo? Eu vou apagar aqui, porque eu quero que fique bem destacado aqui para vocês visualizarem as W8 questions. E vamos dar sequência, então, aqui na nossa explicação, na nossa leitura. O próximo W8 question é why. Why é a palavra usada para se perguntar o motivo de algo em inglês. É importante lembrar que why significa porquê e é usado somente em perguntas. Para responder, usa-se because, como pode ver na última frase. Então vamos anotar aqui o nosso próximo W8 question. Why? Why significa porquê. É o porquê desemendado aqui do português, né? Utilizado para elaborar perguntas. Why significa porquê. So, why are you so angry? Por que você está tão bravo? Why are they here? Por que eles estão aqui? Why is there evil in the world? Por que há maldade no mundo? Next one. Why is that? Why it is that I find chocolate so addictive? Por que eu acho chocolate tão viciante? Why did he leave? Because he had a meeting. Por que ele foi embora? Porque ele tinha uma reunião. Então perceba que why, no início de frase, aquele porquê separado para elaborar perguntas. Já o because também significa porquê, porém é o porquê emendado que nós utilizamos para respostas, tá bem? Bom, como os demais, em frase afirmativa, why pode significar porquê ou pelo qual, certo? I know why he's worried. Eu sei porque ele está preocupado. I don't know why, but there's something I don't like about her. Eu não sei porquê, mas há algo nela que eu não gosto. E assim por diante. Certo? Ah, tá. Verdade, eu lembrei. Agora ele traz o which também. Então vamos só reafirmar o which, que significa qual em frases interrogativas, certo? Vamos ver se ele tem mais, por exemplo... Beleza, which. Então nós temos aqui, which color do you like best, red or blue? Que é um exemplo semelhante ao que eu dei, né? Qual cor você gosta mais? Então ele dá as opções aqui de pergunta, red or blue. Aqui também, which is the hottest month of the year? Qual é o mês mais quente do ano? Também limitando a questão da resposta, porque nós temos uma quantidade limitada de meses no ano. E assim por diante, tá bem? Vamos lá, vamos avançar. Agora veja algumas frases afirmativas e negativas com which. Nelas, which poderá significar qual ou que, e sempre dará a entender uma escolha entre opções limitadas. Ou seja, nós também utilizamos em frases afirmativas ou negativas. Choose any card, it doesn't matter which. Escolha qualquer carta, não importa qual. Assim por diante. Vamos lá. Temos mais 2 W8 questions aqui. Who e whom. Who é usado para perguntar quem.
quando a resposta for o sujeito. Então aqui na primeira pergunta, who is going to drive? Quem irá dirigir? Nós utilizamos who. Certo? A questão aqui da diferença de who e whom, vamos ver aqui. Quando a resposta for o sujeito, então nós utilizamos quem no sentido com o termo who, ou seja, quem causa a ação. Mas como descobrir isso? Pela resposta da pergunta. Por exemplo, se eu perguntar quem é ele e você me responder ele é meu pai, a palavrinha ele assumiu o papel de sujeito na resposta. Tanto que ele veio no início da frase, neste caso usaremos who. So, who is she? She is something, something. Mas se a resposta não for o sujeito, se a pessoa não for o sujeito na resposta, por exemplo, na pergunta, quem você vai convidar para a festa? A resposta seria, eu vou convidar fulano. Percebe-se então que fulano não é o sujeito da frase, tanto que ele apareceu no final dela. Nesse caso, usamos whom. Whom are you going to invite to the party? Certo? Não vou entrar tanto em detalhe aqui, para não acabar confundindo mais, mas o que fica aqui para nós é que o W8 question who significa quem, certo? Who. E nós temos o W8 question whom, que também significa quem. Vamos lá, deixa eu só alterar a cor. Who, quem, whom. Deixa eu pôr uma cor mais vibrante aqui. Ficou bem parecido os dois, mas deixa aqui para a gente notar que são parecidos mesmo. Who, quem, whom também significa quem. Vamos aos exemplos? So, who is going to drive? Quem irá dirigir? Who was that guy I saw with you last night? Quem é aquele cara que eu vi com você ontem à noite? Who did you hire? Who did you hire for the sales position? Quem você contratou para a posição de vendas? Whom do you blame? Quem você culpa? Whom will they choose to lead them? Quem eles escolherão para liderá-los? E por aí vai. Também tem aqui who e whom nas frases afirmativas, que não é o nosso caso, mas vamos apenas fazer a leitura. They've already offered the job to someone, but I don't know who. E por aí vai, né? Eles ofereceram um emprego a alguém, mas não sei quem, certo? Então o que fica aqui, who e whom significa quem. Vamos avançar um pouquinho para o nosso W8 question, whose. Agora que já entendemos a diferença entre who e whom, falta entendermos como usar whose. Associe sempre whose com posse, já que ele significa de quem. Por exemplo, whose idea was it to come here? De quem foi a ideia de vir aqui? Então, o W8 question, whose, significa de quem, certo? Vou alterar a cor aqui também. So, whose significa de quem. So, whose is this jacket? Whose fault is it that we are losing all this money? De quem é a culpa por estarmos perdendo todo esse dinheiro? Whose bag is this? De quem é essa bolsa? Whose bag is this? Ok? Em frases afirmativas, whose pode significar de quem e cujo. I found a bunch of keys, but I don't know whose they are. Eu encontrei um monte de chaves, mas eu não sei de quem elas são. E por aí vai, certo? Então aqui nesse artigo fica faltando a palavra how, que embora não comece com WH, também está incluso aqui nas W8 questions. So, how significa como. How, como. E eu utilizo, por exemplo, how are you today? Como você está hoje? Certo? Como você está hoje? How are you feeling? Como você está se sentindo, por exemplo, certo? Significa como. Posso perguntar, how can I say? How can I say? Let me see.
computador in English? Posso fazer essa pergunta. How can I say computador in English? Então, como eu posso dizer computador em inglês? Certo? Utilizo, então, how. Vou apagar aqui para não confundir a gente. How é como. Vou alterar a cor do how como. Deixa eu colocar uma cor aqui em cima. So, how. Agora eu vou... beleza. Vamos só repassar e a atividade de vocês vai ser o seguinte, me enviar aqui no meu PV, no privado, a pronúncia de cada um das W-Wade questions. So, what, which, when, where, why, who, whom, whose, how, certo? Cada uma delas com seus devidos significados. Agora, após vocês terminarem de assistir essa aula, vocês podem me enviar aqui no privado, gravar um áudio com a pronúncia de cada um dos W-8 questions. Uma última informação, a gente fala W, a letra W em inglês, e H, a letra H em inglês. Por isso a gente fala W-8 questions, certo? Espero que tenham gostado da aula e que ficou clara a explicação. Aguardo então a participação de vocês agora no privado. So, bye bye!